Pastor José Luiz, capelão dos PM de Cristo. Eu gostaria de pensar com você sobre: você é persistente, teimoso ou resiliente? Baseado em Mateus capítulo 26, depois de negar 3 vezes a Jesus, praguejando e jurando que não conhecia tal homem, Pedro então se mostra teimoso. A resiliência dele depois vai acontecer um pouco mais para frente, quando ele se levantou restaurado no dia de Pentecostes. A minha pergunta hoje para você é: dentro desses 3 elementos, persistente, teimoso e resiliente, qual que você se encaixa? Eu gostaria de pensar então na definição dos termos. Persistente, para muitas pessoas, se confunde com teimosia. E aí você poderia me perguntar: qual que é a diferença? E aí eu gostaria de deixar assim algumas definições para você. A diferença entre persistência e teimosia se encontra assim. O dicionário nos diz que persistente é aquele que é constante, firme, insistente e sobrevivente. Então nós podemos definir de maneira bem objetiva que todo aquele que é persistente é aquela pessoa que não desiste dos seus objetivos. Então essa é a definição mais clara. Agora, e a teimosia? O significado de teimoso nada mais é do que aquela pessoa que ela é obcecada, caprichosa e que na verdade ela tem aquele sentimento de ser obstinada. Então, o teimoso é aquela pessoa que tem uma ideia fixa na mente e não muda em nada. Sendo assim, teimosos são aquelas pessoas que não mudam de opinião, mesmo quando estão erradas. Portanto, a minha pergunta é: você é persistente ou você é teimoso? Por isso, então, o persistente é aquele que é constante e firme e que sempre está à frente. Não desiste nunca dos seus objetivos, apesar dos obstáculos que se colocam diante do seu caminho. E o teimoso? O teimoso, por mais que as pessoas dizem que ele está errado, ele persiste, né? Então significa que é diferente do resiliente. Por quê? Porque é aquela pessoa que tem dificuldade de mudar de ideias, mesmo que suas ideias estejam completamente erradas, ele não aceita a opinião de ninguém e não aceita conselhos de jeito nenhum. Por isso, então, uma das coisas que as pessoas mais dizem que elas são persistentes ou mesmo resilientes, mas na verdade, no fundo, elas são teimosas. A questão nossa é a questão da resiliência. Então, resiliente, o que significa isso? É a capacidade que uma pessoa tem que, diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das pressões fortes que ele recebe, depois que ele vence todas essas questões, ele volta à sua normalidade, porque ele tem uma força interior que é capaz de fazer com que ele volte ao normal. Na verdade, a pessoa resiliente, ela tem mais qualidades que o próprio persistente e, com certeza, diferente do teimoso. A minha pergunta é: você é persistente, resiliente ou teimoso? Pedro, ele foi teimoso. Não havia nada de resiliência ali, nem de persistência. Na frente, ele vai aprender da sua atitude equivocada. Por isso, não tenha vergonha de mudar. Entenda que você precisa mudar a sua concepção para que você possa ter bons resultados. Que você possa ser, então, resiliente. E a resiliência é a capacidade que você tem, diante de um problema, suportar as pressões que ele tem e voltar à sua normalidade. Seja persistente, seja resiliente. E isso vai te ajudar. Né? Teimoso, nunca. Grande abraço. É a vida que segue.